A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Capítulo 16 do livro de Provérbios, logo, evidentemente, em seguida do livro de Salmos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O escritor quer dizer assim: consagra ao Senhor o teu trabalho, o comando, né? A gerência do teu trabalho, e teus planos serão bem-sucedidos. Amém? Esse texto fala por incrível que pareça, fala de tranquilidade, fala de paz, fala de sossego, fala de equilíbrio, fala de confiança em Deus, fala da certeza. E quando a gente fala, a Bíblia fala, a vida ensina que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. A gente não está falando simplesmente de dinheiro, a gente não está falando simplesmente de violência. Na verdade, a gente está falando de tudo. Se você planta confiança, né, principalmente no caso aqui em Deus, se você coloca os teus planos nas mãos de Deus, não tem por que depois ficar aí num estado de ansiedade, de nervosismo, de preocupação, até de depressão, porque isso, no caso, vai demonstrar um pecado, o pecado da incredulidade. Você fez isso dizendo que confiava, e depois age como uma pessoa que não tem certeza. O resultado disso não vai ser bom. Nós temos que entender, e isso sempre através das Escrituras. Não tem outro jeito de nós crermos em Deus a não ser através das Escrituras. Fora disso, é crendice, é superstição, é aquele negócio de pendurar coisinha no retrovisor do carro, e assim por diante, né? A confiança em Deus é mais do que fé. Mas isso só se adquire lendo, meditando nas Escrituras. Isso só se adquire vivendo numa dimensão de vida de um homem que eu sou fascinado por ele, que é Paulo. Justamente um homem, isso que é o paradoxo, né? Um homem que nasceu, estudou e viveu para arrebentar com a igreja que nascia, com a igreja de Cristo, com os cristãos, consentindo na morte deles, como no caso da morte do diácono Estevão, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, até o dia que ele não teve um encontro, ele teve uma trombada com Jesus a caminho de Damasco, onde ele ia com cartas, né, justamente para procurar desbaratar a igreja cristã que começava. Mas ali ele teve um encontro sobrenatural com Jesus, que, como vocês conhecem, né? E o encontro real com Jesus é um encontro realmente inesquecível. E a partir dali, a vida deste homem que odiava Jesus, odiava ouvir falar de Jesus, odiava quem falava de Jesus, como o próprio Senhor Jesus disse, não foi nesses termos, né, que está na Bíblia, mas está no sentido, né? Agora, Paulo, você vai ver o que é bom para tosse, porque você vai pregar a minha palavra. Paulo era bem objetivo, mas também era objetivo num outro detalhe, no que diz respeito ao seu estado de espírito, que ele queria ver esse estado de espírito na igreja também. Então ele aconselhava: não andem ansiosos, qualquer coisa, vocês estão ansiosos, vocês estão aí tomando um monte de coisa, vocês estão perdendo o rumo, estão brigando e tal. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, absolutamente tudo na vida de vocês, façam conhecidas diante de Deus
as suas petições, as suas demandas, as suas reivindicações, as suas orações, e isso através da oração, da súplica, mas façam tudo com adoração, com ação de graças, não é? E uma coisa é certa, irmãos, nós estamos vivendo momentos que todo pai, toda mãe, os jovens nem tanto, porque os jovens estão assim, com a cabeça muito feita por esses professores vermelhos das faculdades e até das escolas, né? Eles estão vivendo uma vida, eu acho engraçado, né? Todo mundo é comunista até casar, até nascer o primeiro filho, aí ele vira democrata, né? Então é natural essa baboseira toda dos jovens hoje em dia, com muito mérito, com exceções de jovens que têm a cabeça no lugar e não são piolho. Porque a maioria dos jovens são piolho. O que é isso, pastor? Piolho é aquele que anda pela cabeça dos outros, não é? Então, eles não se deixam envolver por mentiras, eles leem, eles se informam, eles estudam, eles não acreditam em Branca de Neve e os 7 anões, não é? Então, gente, nós estamos vivendo momentos no mundo inteiro de muita ansiedade realmente. Quanto mais você lê, mais você vê que a coisa está funilando. E não é nada estranho o que está acontecendo, vai piorar e muito, não é? Porque, não, acredite ou não acredite, Jesus está voltando. E eu estou falando isso depois de 6.000 anos, que é o meu ponto de vista do tempo que existe o ser humano. Depois de 6.000 anos, ele está, é a ponta final do funil da história humana. É a ponta final, natural. O inferno está se vendo perdido, seu tempo está contado. Então ele sabe que o que ele tem que fazer é agora ou nunca mais, para ganhar suas almas, para arrastar gente com ele, não é? E uma das coisas que ele mais tem usado é justamente isso, a ansiedade. Porque a ansiedade, normalmente, que já vem de excesso de trabalho, de excesso de preocupação, de excesso de pensar no dia de amanhã e esquecendo de viver o dia de hoje, não é? Ele sabe que essa ansiedade fatalmente vai levar as pessoas a se desorganizarem emocionalmente, jogando-os em depressão, ou jogando em síndrome de pânico, ou jogando num asilo, ou num cemitério. É impressionante a quantidade de pessoas que estão aí, como diziam os antigos, né, variando por aí, né? É impressionante isso que está acontecendo. Mas ele diz, não fica, está dizendo para a igreja, ele não está dizendo para o mundo, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você, ele está dizendo para vocês que estão em casa. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas tudo que possa causar danos ao seu emocional, à sua alma, à sua mente, tudo coloca diante de Deus através da oração, dos vários tipos que ele ensina no final do capítulo 6 de Efésios, os vários tipos de orações que nós podemos e devemos fazer. E a grande verdade é que essa tal de ansiedade, que está causando tanto dano, menos a indústria farmacêutica, né, porque vende remédio que são zilhões, né, é a doença, vamos assim chamar, mais democrática da nossa geração. Ontem ainda eu estava pensando nisso, né? Eu sou de um tempo no ministério que a gente não tratava com essas coisas. O máximo que a gente fazia era expulsar uns demoninhos por aí. Hoje é complicado, porque se fosse tão fácil, bota a mão na cabeça, repreende em nome de Jesus e acabou. Mas hoje já passou dessa conta. O diabo é astuto, porque está no fim, ele está criando novas armas, está afiando o facão do desânimo, e a espada da depressão, então da ansiedade, essa está luzindo na verdade, porque ele vê
que é muito mais fácil derrubar uma pessoa, uma família, através da depressão, do que mostrando a cara como ele sempre mostrou, entrando nas pessoas, embora ele continue fazendo, e fazendo seus estragos. Então, acabou se tornando uma coisa muito democrática, até certo ponto, essa tal de ansiedade, porque não tem para ninguém. Ninguém está isento, né? Atinge pobres, atinge ricos, atinge jovens, velhos, doutores, analfabetos, cristãos, ateus, membros de igreja, pastores, infelizmente, né? E a ansiedade é ocupar-se com um problema que ainda nem está acontecendo, mas alguém fica trabalhando na sua mente. Por isso Paulo escreve aos Romanos que devemos renovar a nossa mente, e renovar a nossa mente em Cristo Jesus, através da palavra, colocar boas notícias diariamente na nossa mente, no nosso coração, e não se deixar envenenar pelas notícias do mundo e por essa imprensa sórdida que nós temos no Brasil. Toda vermelha, na verdade, né? Então, a ansiedade é sofrer antecipadamente. Para quê, gente? Para quê? Está que nem eu. Já faz 10 dias que eu encontro meu dentista no café. Disse, aí, Rogério, vai ou não vai? Ah, eu chamo ele de Repolho, né? Ah, Repolho, não vai dar não estou muito afim, não. Por quê? Ele fez uma obturação aqui, e agora qualquer água quente ou frio, né? Isso é sinal que tem alguma coisa errada. Provavelmente vou ter que fazer o tratamento de canal, que todo mundo ama fazer, né? Ou não? E eu estou embrulhando. Disse, não, vamos lá, Rogério. Primeiro eu faço um furinho, para que isso pode ser uma coisa que a gente resolve só com isso e tal, não sei o que. Aqui, Farroupilha, eu sei o que vai acontecer. Então eu estou empurrando com a barriga. Isso significa que aquilo que eu possa sofrer ali por 1 minuto com ele, eu já estou sofrendo há 10 dias. Preocupado, não até com o tratamento, mas preocupado com a anestesia, que eu odeio, principalmente no dente, né? Essa é uma situação bem engraçada, mas muito verdadeira, né? Então a gente deixa toda hora, tomou um café quente, doeu. Tomou uma água, doeu. Então a gente está sofrendo toda hora por causa disso. A ansiedade é isso, é bem isso aí, né? É o medo do amanhã, é o medo da cadeira do dentista, né? Então a ansiedade é o estrangulamento da alma, né? Alguns chamam de câncer da alma, né? E 3 pontos importantes, o Paulo deixa claro nos seus escritos sobre essa situação de preocupação extremada, de perder o sossego, perder a fome, perder o sono, tudo por causa de ansiedade. O dia de amanhã nem chegou ainda, você já está vivendo o problema do dia de amanhã, não é nem o dia, já está vivendo o dia de amanhã e está tudo escuro, está como agora, né? Tudo. Só que nós temos que, tem crente aqui, tem filho de Deus aqui, nós temos que lembrar sempre que acima dessas nuvens o sol está brilhando. O sol está lá brilhando como todo dia. O sol não saiu. O sol saiu sim. Quem não saiu foi essas nuvens do caminho dele, até nós. E é isso que nós temos que entender. Que Deus não nos abandonou. Está lá brilhando, né? Estamos atravessando apenas uma pequena turbulência, né? Então, em primeiro lugar, a ansiedade tem causa, né? E é provocada por diversos fatores, né? A primeira eu diria assim, que é a fraqueza inerente à nossa condição humana, né? Nós nos achamos tão fortes, tão autossuficientes, aí vem um bichinho aí e matou milhões e milhões, que nem foi tanto assim, comparando com outras pandemias que já houveram na história humana, que chegaram a matar a metade de grandes cidades e até de países, num passado não tão longe assim. Essa foi terrível, mas mostrou o quanto nós somos frágeis, na verdade, né? Então nós temos que aprender
que a realidade é que somos absolutamente dependentes, também somos extremamente fracos, vulneráveis, emocionalmente, eu quero dizer. Que fisicamente, você pode entrar numa academia e você sai de lá uma fera. Aí vem uma ferinha invisível e derruba tudo isso, porque emocionalmente não está bem. Se afasta das pessoas. Segundo, as circunstâncias adversas, que é normal na vida de toda pessoa, gente. Todos nós vivemos, enfrentamos problemas físicos, emocionais, familiares, financeiros. Ninguém, olha, ainda que a gente nascesse herdeiros de uma fábula de dinheiro, ainda assim teríamos problemas a serem enfrentados justamente por causa dessa fábula de dinheiro, que iam tirar o nosso sossego, achando que até o rato podia roubar o nosso dinheiro, né? Então, a gente tem que encarar as circunstâncias à nossa volta com coragem, mas com o espírito que Deus nos deu de equilíbrio, né? Em terceiro, os relacionamentos turbulentos. Às vezes eu fico assistindo, porque esses programas aí, tipo da Atena, tipo aquele outro da Record, né? Para ver a natureza humana, como é que são, né? E eu fico olhando, às vezes, mulheres bonitas, com filhos, se juntando com traficante, se juntando com os trastes, que depois vão matá-las, vão estrangulá-las, vão enterrar no meio do mato. Quando não, dentro da própria casa, faz um buraco na cozinha e depois bota. Todo dia, isso acontece. Por quê? Relacionamentos turbulentos. Que as pessoas não têm coragem de tomar uma decisão na vida e fazer assim, clique, chega, não dá mais. Quero ser feliz. E ficam amarrados a esse tipo de coisa, né? Em quarto lugar, é o cuidado extremado com as coisas materiais. E quando não extremados, os cuidados naturais, porque todos nós temos que sair de casa cedo, trabalhar, porque senão o dinheiro não vem para sustentar a família, para comprar roupa, para pagar o estudo e assim por diante. Mas nós não podemos fazer disso um bicho de 7 cabeças, nós temos que aprender a viver um dia de cada vez, né? Então, gente, se em primeiro lugar nós temos essas fraquezas, que causam, vamos assim dizer, as nossas ansiedades, as nossas depressões. Em segundo lugar, a ansiedade tem uma natureza. E ela não é apenas uma doença, mas como eu já disse aqui, é também um pecado. Mas não é o pecado que as pessoas pensam, é o pecado da incredulidade, do duvidar de Deus, né? Então a gente não tem porquê ficar ansioso, duvidando da fidelidade de Deus, pensando que nós sozinhos podemos administrar nossas vidas. Não tem por que pensar isso. Já está provado que sozinho nós não administramos nada. Se me der um piripaque aqui agora, que eu desconheça, pum, acabou. Eu dependo de Deus. E depender de Deus é a melhor coisa que pode existir na vida humana. Porque Deus é aquele que promete: Rogério, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. E não é promessa de namorado, não é? É promessa de um Deus que me amou às últimas consequências, enviando o seu filho para tomar o meu lugar, passar por tudo que passou. Por que esse Deus que me amou dessa maneira vai deixar de me amar por qualquer outra maneira, qualquer outro motivo? Como Paulo escreve, nada, nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus, nos separar do amor de Deus. Nada, nem o pecado nos separa do amor de Deus. Ih, pastor, agora o senhor foi longe demais. Não.
O pródigo é o exemplo do que eu quero dizer. Os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que já estiveram numa igreja, aqueles que já cantaram, que já oraram, que já jejuaram, que já dizimaram, que já trabalharam em favor da obra de Deus e que se afastaram e que agora estão evidentemente em pecado, esse pecado não está separando eles do amor de Deus. Por que não? Por uma razão muito simples. O pródigo saiu de casa, mas quando mais tarde, não sei quanto tempo isso aconteceu, ele decidiu voltar para casa, a prova que nem o pecado, nem a traição dele ao pai, fez com que o pai deixasse de amá-lo menos. Pelo contrário, o amou mais ainda. Porque na contramão do irmão que ficou, o pai tinha lá no quarto do filho que saiu e o traiu. Tinha lá um anel, tinha lá uma roupa nova, tinha uma sandália nova, e lá no curral tinha um animal, um bezerro separado, sendo engordado. Para quê? Para fazer a festa da volta do filho, quando este decidisse voltar. Deus não foi lá, ou o pai não foi lá, não matou o filho, não mandou um pistoleiro matar o filho, nada, apenas o continuou amando, e Deus continua nos amando, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados. Então, como eu gosto de dizer, não importa o que fizemos, vamos simplesmente voltar para a casa do Pai, porque tem uma festa de reconciliação preparada. Só está faltando uma pessoa, o filho arrependido. Porque o Pai amoroso está lá, não para condenar, mas para recebê-lo de braços abertos, né? E em terceiro lugar, rapidamente, vamos falar de uma certa forma assim, da cura para a ansiedade. O Paulo diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos enfrentar a ansiedade, diz ele aqui, com adoração, com orações, com ações de graças. E adorar a Deus, gente, é uma coisa simples. É uma coisa simples. É proclamar quem Ele é. E para nós entendermos quem Ele é, eu volto ao princípio. Temos que ler as Escrituras, para conhecer a sua grandeza, saber dos seus grandes feitos, do que Ele já fez, está fazendo e fará por toda a eternidade. Adorar a Deus é pedir a Deus, simplesmente dizer: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te adoro pelo que Tu és. E Tu és um Deus de justiça, o Senhor é um Deus de amor, e assim em diante. E eu te louvo pelo que Tu tens feito na minha vida. Embora são coisas imerecidas, eu te louvo por tudo que o Senhor tem acrescentado à minha vida, não é? Então, gente, a maioria dos nossos problemas, não tenha dúvida disso. Eu converso com muitas pessoas não evangélicas, que se dizem isso e aquilo, mas não são de nada, porque nem o que eles dizem que são, eles conhecem. Então eles vivem num vazio existencial, e isso traz uma insegurança brutal, não é? A maioria dos nossos problemas decorre também disso, do fato de nós não termos suficiente conhecimento de Deus. E isso depende de nós, de tomarmos o caminho da leitura, da meditação na palavra, de uma escola bíblica como vamos ter aqui agora, de um discipulado como nós temos aqui, principalmente da faculdade, da universidade da família, ou simplesmente, até que se quer aprender mais ainda, o instituto teológico que nós temos aqui na igreja. É uma decisão de cada um,
de tomar uma posição com relação ao quanto quer conhecer. E o profeta Daniel disse que o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Proezas. Onde estávamos na igrejinha pequenininha, lá na Bernardo Sobieck, a igreja toda era do tamanho do nosso altar e o terreno era pequeno, né? E ainda pequeno e caído lá para o fundo, lá, né? Que não servia para nada aquilo. Eu tomei esse versículo para motivar aquele povo que estava conosco lá, e a gente partir para comprar um terreno, e a gente começar a construir, como eu dizia, uma catedral para o nosso Deus. E eu tinha as faixas lá, uma faixa que eu coloquei em algum lugar aqui no dia da inauguração, né? O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus sabe que nele nós podemos todas as coisas, até mesmo aquelas inacreditáveis nós podemos, se fizermos a nossa parte. Então a palavra de Deus é a resposta para cada um de nós. Por que ficamos ansiosos? Afinal, se Deus alimenta, como disse Jesus, os pássaros do céu, se veste os lírios do campo, então certamente é poderosíssimo para cuidar de nós, os seus filhos. E se esse Deus é o nosso Deus, e se Ele é poderoso para cuidar das nossas vidas, por que nós destruímos as nossas vidas com incredulidade, dando oportunidade a tanta ansiedade que leva realmente a rompimentos de relações, porque a gente acaba se tornando pessoas não gratas, vamos assim dizer, né? No meio social. Está sempre para baixo, resmungando, cabisbaixo, olhando para o pé, dividindo famílias, se tornamos uma pessoa não só ansiosa, mas uma pessoa assim inconveniente. Por que isso? Não foi isso que Deus preparou para mim nem para você, né? Então, ao invés de vivermos dominados pela ansiedade, devemos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Mas tem um segredo: para ter a paz de Deus, tem que estar em paz com Deus. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.